Que o primeiro retrato oficial do rei Charles III está causando muita polêmica, todo mundo sabe. Mas o que pouca gente sabe é porque os monarcas encomendavam retratos oficiais. Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal Story Tour. Eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história dos retratos oficiais dos monarcas. Mas antes de irmos para o vídeo, deixa eu passar um recado rapidinho. Já pensou em ajudar o canal e receber vídeos exclusivos? Isso acontece quando você se torna membro do canal. Por um preço na paçoca, você se torna membro, ajuda o canal e recebe vídeos exclusivos. Outra coisa que você pode seguir lá no Instagram ou na rede das dancinhas, porque tem vídeo curto todo dia. Dito isso, bora pro vídeo. Sem dúvida, os monarcas são as figuras históricas mais conhecidas da história. Isso porque seus retratos espalharam suas imagens por aí. Durante séculos, reis e rainhas encomendaram os retratos oficiais e fotografias por diferentes motivos e diferentes razões. Seja para exibição pública ou exibição privada, os retratos oficiais dos monarcas procuravam contar a história específica daquele monarca. Por exemplo, retratos oficiais de monarcas a cavalo procuravam passar a glória daquele rei. Já outros procuravam proclamar a continuidade da dinastia. Embora as verdadeiras razões pelas quais a monarquia histórica encomendava retratos oficiais variassem, todas elas tinham uma coisa em comum. Esses retratos funcionavam como um exercício de relações públicas, para demonstrar o quanto o rei era poderoso, amado ou até a imagem que ele queria passar de seu reinado. A história dos retratos oficiais mostra que a arte sempre foi política. Não à toa, em pleno 2024, o rei Charles III encomendou a pintura ao invés de uma foto. Sinal de que um retrato passa além de uma imagem realista, passa símbolos do poder do monarca e da sua dinastia. Mas, para te contar essa história, a gente tem que voltar aqui um pouquinho no tempo. Senta que lá vem a história. Desde o final da Idade Média, os retratos oficiais permitiam que os monarcas não apenas registrassem sua semelhança, mas moldassem sua imagem como governante. Afinal, como patronos de peças de arte caras, os membros da realeza esperavam ser retratados de uma forma que os glorificasse. O rei Luís XIV, que governou a França como um monarca absoluto, entendeu que a arte era política, pois refletia o monarca e o Estado. Segundo Peter Burke, próprio rei e seus conselheiros estavam muito preocupados com a imagem real. Além do tempo gasto nos rituais de diferentes formas, o rei deve ter passado muitas horas sentado para seus vários retratos. Um dos propagandistas mais habilidosos do rei Luís XIV foi o pintor da corte Charles Lebrun, que ajudou a criar a imagem de Luís XIV como um rei-sol forte e devoto. No retrato equestre de Luís feito por Lebrun, o rei vestido de armadura parece robusto, majestoso e viril. Em outras palavras, ele parece alguém capaz de levar a França à glória. Mas o que o retrato deixou de fora? Simplesmente qualquer indício da falta de saúde de Luís ao longo da vida, como sérios problemas dentários que ele tinha. Outra coisa é que deixou de fora os gastos extenuantes que ele tinha com as guerras. Uma coisa era certa, se o monarca era barrigudo, careca e banguela, o retrato tinha que passar uma imagem totalmente oposta, ou passar a imagem que o monarca queria passar, uma imagem mais idealizada. Luís XIV foi um dos monarcas que mais soube jogar esse jogo de aparências. No Instagram era top da balada, pessoalmente era toda instagrada. E quem aprendeu muito bem com Luís XIV foi a rainha Maria Antonieta. Um dos deveres mais importantes de uma rainha era de produzir herdeiros para garantir que a linhagem real continuasse. Retratos de reis e rainhas com seus filhos enfatizavam assim a segurança da dinastia. Ao encomendar retratos que incluíam seus filhos, reis e rainhas eliminavam qualquer dúvida de que a dinastia pudesse estar em perigo. Maria Antonieta encarregou Virgile Lebrun como sua pintora de retratos oficial. Um retrato destinado a contrariar a impopularidade de Maria Antonieta na França, Virgile Lebrun pintou a rainha com os seus 3 filhos sobreviventes, retratando-a como uma mãe dinástica cuja descendência real representava o futuro da França. Mas Maria Antonieta também causou muita polêmica com seus retratos. Luís XIV passava uma imagem de viril com seus retratos equestres, e a rainha Maria Antonieta também gostava muito de cavalgar. Isso eu falo literalmente. Porém, ao ser retratada da mesma forma que o Rei Sol, em um retrato equestre, a rainha Maria Antonieta foi extremamente criticada. Como era de se esperar, ela foi duramente criticada pela mãe por cavalgar e usar roupa parecida com a roupa de homem. E além disso, na corte com a população em geral, os boatos corriam solto, e o pessoal chamava até ela de lésbica por cavalgar.
Na monarquia inglesa, também tivemos mensagens através dos retratos reais. As representações artísticas da realeza na Idade Média não eram representações exatas da aparência de um monarca. Os retratos medievais incluíam símbolos de identidade e caráter. Os retratos medievais eram obras de arte idealizadas que mostravam como os modelos desejavam ser lembrados para sempre. Na Inglaterra, esse estilo mudou quando Henrique VII contratou um artista holandês para criar um retrato. E atualmente, esse retrato é conhecido como o mais antigo retrato real britânico pintado em vida. O quadro de Henrique VII do início do século XVI foi um afastamento das pinturas romantizadas de reis. De certa forma, este retrato do primeiro monarca Tudor marca o início de uma tradição inglesa de pinturas de retratos. Já Henrique VIII usou os retratos oficiais de outra forma. No caso, ele usou para firmar um casamento. Aliás, essa era uma das funções dos retratos oficiais da época, servir basicamente como Tinder naquela época. Em uma época que não se tinha internet, não se tinha fotografia e era muito difícil realizar uma viagem, era melhor você contratar um pintor de confiança, melhor ainda. Aí você enviava ele para onde está sua pretendente, ele pintava a pretendente e levava o quadro até você. Aí você enxergava lá, pô, até que é bonitinha, confirma o casamento. Ou, não, gostei não, bem feinha, então não vou casar não. Então era mais ou menos assim que funcionava o Tinder naquela época. No entanto, os retratos nem sempre eram a retratação 100% fiel da retratada. Um dos exemplos mais notáveis foi do rei Henrique VIII com Ana de Cleves. Ele pegou, fez tudo isso aqui que eu falei para vocês bonitinho. Ele enviou o pintor oficial da corte, o Hans Holbein, falou, ó, vai lá, pinta ela, traz lá que eu quero ver se ela é bonita. Aí ele foi lá, pintou, levou o quadro para Henrique VIII, ele olhou, ó, bonitinha, vou casar. Aí assinou o contrato, manda vir para Inglaterra. Quando ela chegou na Inglaterra, meus amigos, o bicho pegou, porque ele achou ela meio feinha. Não demorou muito, 6 meses depois, o casamento dele com Ana de Cleves foi anulado. Isso porque ele foi enganado pelo retrato oficial. Mas, né, Henrique VIII, qualquer castigo para Henrique VIII era pouco. Já os retratos da Rainha Elizabeth I eram carregados de simbolismo para promover seu poder. Como uma espécie de propaganda entre aspas, já que esse conceito não existia naquela época, os retratos reais eram tipicamente inundados de simbolismo. E a Rainha Elizabeth I compreendeu o poder da imagem para definir a sua realeza e o seu reino em geral. Depois que a Inglaterra rechaçou com sucesso a Armada Espanhola, Elizabeth encomendou um retrato para comemorar o evento. A pintura exibe imagens que simbolizam a fortuna crescente da Inglaterra. Este retrato da vitória mostra Elizabeth como a rainha de um reino poderoso e rico, extravagantemente adornada com pérolas e rendas. Sua mão repousa sobre um globo, sugerindo a ascensão da Inglaterra no cenário mundial. Imagens da armada também aparecem em ambos os lados dela. Outro símbolo forte dos retratos oficiais era a ligação com a religião e a mensagem de que eles tinham poder divino. Muitos membros da realeza reivindicavam o direito divino dos reis. Em outras palavras, era a crença de que um rei ou rainha tinha um poder diretamente enviado de Deus para que ele governasse na terra. E isso eles não deveriam ser questionados por ninguém. Dessa forma, os retratos utilizavam iconografias religiosas para reforçar a ideia de que o rei não era apenas uma pessoa comum, e sim um enviado de Deus para governar na terra. Luís XIV foi um defensor entusiasta desta doutrina, e as obras de arte que encomendou sublinharam esta crença. No retrato equestre de Luís, pintado por Pierre Minard, por exemplo, um anjo paira sobre o rei, coroando-a com uma coroa de louros. E por último, e não menos importante, monarcas distribuíam seus retratos oficiais para os 4 cantos do reino, como uma forma de mostrar o seu poder e para que todos seus súditos soubessem quem manda na parada. Além disso, era comum a prática deles encomendarem miniaturas de retratos do tamanho de um medalhão, para presentearem aos seus cortesãos favoritos, que os usavam como sinais de estima e lealdade aos reis. O rei James I da Inglaterra, por exemplo, deu a George Villiers, o Duque de Buckingham, um retrato em miniatura de si mesmo para enfatizar seu relacionamento íntimo. E aqui dizem que ele era o casinho do rei. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo e espero que vocês tenham gostado dessa história. E aí, o que vocês acharam do primeiro retrato oficial do rei Charles III? Gostaram? Não gostaram? Acreditam em alguma teoria da conspiração que saiu por aí? Teoria de que tem um capetão lá no meio do quadro? Ou da teoria de que ele está banhado de sangue
do sangue colonial da monarquia britânica. Ou tem uma teoria melhor, que essa eu gostei, que o artista, né, ele fez uma relação com Tampax, o escândalo do Tampax, que era quando o rei Charles foi pego conversando com a Camilla Parker de que ele queria ser o absorvente dela. Então aquele vermelhão que está lá no quadro é ele sendo o absorvente da Camilla. E aí, gostaram dessa teoria? Tem outra que você quer compartilhar? Comenta aqui que eu quero saber da sua opinião. Outra coisa, se você não se inscreveu, se inscreva. Se você não deixou o like, deixa o like. E considere ser inscrito no Story2Flix, clube de membros aqui do canal. Dito isso, falou!